Hail the King capítulo 106. Procurando um fruto mas acertando um espinho. O alvo está naquela sala. Era o que a fera preta queria dizer. Fei zombou. Ele sentiu que depois que Ashen chegou a este lugar, ele parou de se mover. Fei olhou para cima e viu muitas pessoas pelas janelas. Pelo que ele sentiu, alguns deles eram mais fortes do que os guardas no quintal. O edifício estava muito iluminado. As pessoas estavam andando, falando e aplaudindo, parecia que uma festa estava acontecendo neste momento. Ah, eu sou tão esperto! Eu vou pegar estes bastardos de surpresa. Nenhum deles está esperando por isso. Fei decidiu não dar qualquer espaço para os adversários. Ele pulou em Black Tornado e imediatamente a besta saltou e avançou, deixando uma série de pós-imagens borradas no ar. Ele tinha certeza de que quem estava por trás daquele assassino estava nesta sala. Ele não se conteve e chutou a porta de madeira. A enorme porta, que foi esculpida com uma dura madeira negra, quebrou em pedaços e voou por toda a parte. A festa silenciou instantaneamente. Todos ficaram chocados com a cena. Depois de um breve momento de silêncio, as pessoas começaram a berrar e gritar, acompanhando o som das pessoas desembainhando suas armas. Quem ousa interromper? Você não sabe que Sua Alteza tem convidados. Guardas, prendam esse intruso. Num piscar de olhos, as pessoas da sala reagiram. 8 criadas simplesmente vestidas e uma dúzia de guardas se lançaram por cima das mesas e cadeiras de pedra e cercaram rapidamente algumas pessoas, que pareciam ser os anfitriões, formando camadas de escudo humano. Varf! 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 Tão logo entrou na sala, a primeira coisa que o grande cão negro fez foi latir ameaçadoramente. Os ameaçadores e intensos rugidos dominaram a cena, silenciando todos os outros sons. A multidão foi surpreendida pela besta. O que é isso? Um cavalo. Um cachorro. Esta coisa é enorme. Todos pensaram. Quem é você? Um garoto bonito de cabelos castanhos, caprichosamente vestido, apontou para Fei enquanto gritava com raiva. Fei zombou. Ele decidiu capturar tanto o criminoso como a pessoa por trás de tudo. Assim, a primeira coisa que fez quando entrou no prédio não foi ver quem estava naquela sala, mas localizar onde o homem que tentou assassiná-lo estava e liberar toda a sua força de um bárbaro de nível 21. Uma forte brisa circulou dentro do prédio. Bum! Fei socou o chão. A força quebrou o piso azulejado de pedra e criou uma rachadura no chão. Fei riu quando ele atingiu o chão e puxou Ashen, que estava meio morto, para fora do chão por seus cabelos, como se ele estivesse tirando uma cenoura. Bang! O gravemente ferido Ashen foi jogado no meio da sala. A chama amarelada brilhou ao seu redor e seu corpo estava liquefazendo outra vez, aquele infeliz assassino estava tentando escapar novamente. Black Tornado não ia dar-lhe a chance, ele avançou para cima de Ashen e mordeu seu tornozelo com seus dentes brancos afiados. O homem deu um grito agonizante de dor antes de desmaiar. Essa série de eventos aconteceu em poucos segundos. A selvageria de Black Tornado é a força de Fei chocou a todos. Alguns guardas que queriam impressionar seus senhores sentiram suas pernas tremendo e não ousaram se mexer. Os intrusos eram muito violentos. Eles não duvidavam que esses intrusos poderiam esmagá-los em pasta de carne com apenas um único soco. Digam-me, quem são vocês e por que mandaram um assassino para matar a mim, o rei de Chambord? Fei pisou no rosto de Ashen, que estava coberto de lama e sangue, olhou ao redor e observou a expressão de todos. Nenhum deles se atreveu a olhá-lo nos olhos. Nesse momento, os guardas que estavam do lado de fora entraram correndo no prédio. O que aconteceu naquela sala foi tão estrondoso que até os soldados lá fora perceberam o tumulto. O som dos passos tornou-se cada vez mais denso, mais e mais guardas entraram tal como um dilúvio.
Eles cercaram Fei com espadas e lanças que brilhavam sob a luz, avisando Fei de seu corte afiado. Toda a cena parecia uma grande flor desabrochada, os guardas eram as pétalas, enquanto Fei e a besta eram um núcleo delicado. Embora os intrusos estivessem cercados, as pessoas naquela sala não se sentiam mais seguras, incluindo o menino elegantemente vestido, que era claramente o mais protegido. A sensação crescente da violenta força que vinha de Fei sugeriu-lhes, mesmo com todos eles somados, eles não eram páreo para este homem e seu cão. Varf! 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 A besta rugiu em coordenação com a vontade de seu mestre. Os rugidos profundos deram às pessoas uma ilusão, como se a próxima vez que esta besta abrisse sua boca, iria lançar para fora mortíferas chamas que poderiam queimar o mundo tal como um dragão sagrado. Quem está no comando aqui? Dê um passo para frente, por asterisco. Como ele não conhecia ninguém aqui, Fei soltou-se. Nesse momento, não se via nele a conduta e o temperamento de um rei, em parte alguma. Em vez disso, a forma que ele estava pisando na cabeça de Ashen e a forma como ele se expressou o fez parecer um bandido. Koga! 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 Depois de um momento de silêncio, alguém finalmente falou. Sua Majestade, você. Não se associe comigo, *RRA. Eu não sou Sua Majestade. Fei cortou a pessoa imediatamente. Ele pensou consigo mesmo. Vocês mandaram um assassino atrás de mim, então vocês definitivamente não me consideram o rei. Quando estava prestes a praguejar mais, ele percebeu, de repente, que aquela voz era muito familiar. Parecia como. Fei ficou um pouco surpreso. No momento seguinte, um homem de meia idade, com um temperamento que Fei reconhecia, saiu da multidão e disse: Sua Majestade, você está... Oh! Black Tornado foi o primeiro a reagir. A besta feroz, que passou para essas pessoas a impressão de ser selvagem como um dragão, de repente ficou mansa. Aquele animal violento era agora tal como um fofo cachorrinho. Sua cauda se agitou ao mesmo tempo em que uma expressão bajuladora apareceu em seu rosto. Ele caminhou lentamente até aquela pessoa, deitou-se no chão e olhou para cima como se visse sua mãe. Fei ficou confuso. Tio Bas, por que você está aqui? Ele disse enquanto cobria seu rosto. Fei estava envergonhado. Ele compreendeu que deve ter havido algum mal-entendido. A pessoa que saiu da multidão foi o futuro sogro de Fei, o velho e elegante Bas. Seus olhos se contraíram algumas vezes, mas rapidamente ele se recompôs. Bas saudou pacificamente e claramente respondeu. Sua Majestade, como você ordenou, estou aqui para convidar o príncipe Modric, Sua Alteza do Reino do Lago, para a festa no Palácio do Rei amanhã. Permita-me apresentá-lo a você. Este é o jovem príncipe Modric, que tem um lugar nas 10 elites. Fei sentiu como se o céu estivesse girando. *Time*Rada, esse mal-entendido é coisa de outro mundo. Pelo que Fei sabia, o Reino do Lago tinha sido um aliado próximo de Chambord por mais de 100 anos. Eles salvaram Chambord várias vezes e ajudaram Chambord no último exercício militar que o Império Zenith organizou. Além disso, este príncipe Modric era favorável a manter a estreita aliança com Chambord. Esse reino, essa pessoa, eles nunca enviariam assassinos atrás de mim. Parece que eu cometi um erro. Fei nunca imaginou que ele não apenas não seria capaz de encontrar o fruto através da videira, mas acabaria tocando num espinho. Fei só queria descobrir a identidade do homem que ele bateu e deixou quase morto e que se escondia no chão. Ele estava muito envergonhado. Felizmente, seu futuro sogro era muito tranquilo. O velho elegante nem sequer parecia estar embaraçado. Em poucas palavras, ele explicou a posição de ambas as partes. Fei descobriu que o garoto bonito, elegantemente vestido era o terceiro príncipe do Reino do Lago,
o próprio Modric. A atmosfera no edifício voltou ao normal após a explicação de Baz. Os guardas saíram do prédio com suor frio cobrindo seus corpos. A festa continuou. No entanto, todos olhavam para Fei com expressões estranhas em seus rostos. Eles ficaram muito surpresos de que o intruso violento fosse o jovem rei Alexander de Chambord. As pessoas não diziam que Alexander era um retardado que só tem a inteligência de uma criança de 3 anos. Quando ele se tornou um mestre com essa força? Felizmente, Modric era um príncipe muito amável. Um sorriso estava em seu rosto bonito o tempo todo. Com sua grande postura e temperamento gracioso, ele parecia um verdadeiro membro da realeza em comparação com o bandido Fei. A festa, lentamente, tornou-se mais animada. Fei teve que engolir seu embaraço quando contou a Baz e Modric o que tinha acontecido. Ah, eu conheço esse homem. Depois de alguns drinks, o príncipe Modric olhou atentamente para o homem ferido, que já estava amarrado com correntes de ferro, e disse: Este homem é Eshin. Ele é um guarda pessoal do príncipe Albina do reino Thrace, um dos poucos guerreiros de 4 estrelas daquele reino. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 107. Devastador. Thrace Kingdom. Fei ficou animado. Ele achava que o rastro terminaria aqui com esse grande mal-entendido, mas quem sabia que a única pista que ele tinha reviveu. Ele rapidamente confirmou. Príncipe Modric, você tem certeza que é ele? Eu não estou errado. Este é um dos únicos poucos mestres no reino de Thrace e seu trabalho é somente proteger o príncipe Albina, que é um dos 5 águias. Ele também é mais forte do que os outros guerreiros 4 estrelas deles, o que me deixou uma impressão vívida. Rei Alexander, se ele usou energia do atributo terra durante a luta anterior, então posso afirmar que estou 100% certo. Modric virou sua taça de vinho e disse com confiança. Haha, esse cara realmente é um guerreiro com energia do atributo terra, hahaha, isso é ótimo. Fei estava muito feliz. Ele caminhou até Eshin, pegou o homem que estava fortemente amarrado e deu-lhe 3 tapas fortes. Sangue e alguns dentes brancos voaram para fora da boca de Eshes. A dor despertou Eshin, que tinha desmaiado algum tempo atrás. Ele tentou se mover, mas uma dolorosa sensação em seus 4 membros o deteve. Acontece que, para impedi-lo de escapar, os guardas tinham perfurado todos os seus membros com uma corrente de ferro especialmente fabricada para prender guerreiros de elite como ele. Seu corpo estava trancado. Responda, foi Albina quem o mandou atrás de mim. Fei segurou Eshin pelo peito e perguntou energicamente. Eshin abriu lentamente os olhos. Neste ponto, ele já estava plenamente consciente de seu entorno. Não somente ele estava gravemente ferido, mas a corrente de ferro que prendia completamente seus membros foi feita especialmente para guerreiros de alto nível e magos. Esse tipo de corrente tinha a capacidade de suprimir as energias que os prisioneiros tinham. Mesmo que Eshin estivesse no auge, não poderia escapar dele. Ainda mais com Fei, que facilmente o derrotou, estando ali ao lado dele, ele sabia que não tinha chance. Ele olhou fixamente para Fei e depois virou a cabeça e ficou em silêncio. Ei, você já está praticamente morto. Por que esse assassino estúpido está tentando agir como um mártir ao invés de desistir? Pensou Fei. No entanto, Fei não parou suas ações. Mais 2 bofetadas caíram sobre o rosto de Eshin. Olhando de longe, parecia que 2 pães estavam recheando as bochechas de Eshin. Seus lábios estavam inchados e todos os dentes dele desapareceram. Com seu osso nasal quebrado, ele só podia inalar e não podia exalar. Tanto os anfitriões como os convidados da festa não reagiram bem a isso. Todos eles respiraram fundo enquanto uma sensação de frio passava por suas espinhas indo até seus cérebros. Ó Deus da guerra, este jovem rei de Chambord é muito forte e violento. Essas bofetadas parecem golpes de martelo. Quanta força ele tem!
As pessoas murmuravam entre si enquanto pensavam no rei que entrou violentamente pela porta, alguns momentos atrás, e agora isso. Varf! 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 Black Tornado era a única criatura que estava animada. Parou de morder e mastigar um porco assado, levantou-se e rugiu com uma expressão feroz em seu rosto. No entanto, a besta se acalmou e voltou para o porco assado depois que Bazo olhou severamente. Depois de ver isso, as pessoas do Reino do Lago pensaram: este cão é a combinação perfeita para este rei. Ambos são animais violentos. Fei, por outro lado, jogou Ashen de volta ao chão, pensou por um tempo e perguntou: Tio Baz, você sabe onde moram os emissários do Reino Trace? Você vai. Baz conhecia muito bem o Fei. Ele imediatamente compreendeu o que Fei queria depois dessa frase. Seus nervos se enrijeceram e ele aconselhou: Alexander, não haja no impulso. Não temos 100% de certeza do que está acontecendo. Se houver qualquer mal-entendido, pode causar tensão e disputas entre os reinos. Impulso. Disputas. Fei sorriu enquanto balançava a cabeça. Eu não estou agindo sob impulso e não haverá quaisquer disputas. Não é esse reino Trace que sempre apoiou o reino Blackrock, que é um inimigo jurado de Chambord. Por que eles viriam me felicitar pela minha coroação? Aposto que eles não têm boas intenções. Esta é uma boa oportunidade para prender este maldito príncipe. Se há mal-entendidos, que venha o seu rei e fale comigo. O comportamento dominante novamente chocou os hóspedes do Reino do Lago. O velho e elegante Baz hesitou. Ele finalmente acenou com a cabeça e disse: devemos notificar Lampada e Brook. Uma vez que confirmarmos que eles são culpados, não será tarde demais para prendê-los. Se você for por si mesmo, eu estarei bem com apenas eu mesmo indo. Depois que Fei disse isso, ele acenou e o grande cão preto que estava deitado ali, desfrutando do porco assado, levantou e correu para o lado de Fei como se um soldado de elite ouvisse a ordem de seu comandante. Havia muita gente aqui e Fei não os conhecia bem. Fei não diria abaixo todas as descobertas desagradáveis que ele fez. Mas como o homem que tentou assassiná-lo havia sido identificado, então a culpa do Reino Trace era mais do que apenas uma suspeita. Ele poderia até conseguir informações mais importantes se conseguisse prender pessoas como o Príncipe Albina, então ele tinha que ser decisivo. Caso contrário, ele poderia perder a oportunidade. Rei Alexander, espere. Disse o príncipe Modric de repente. Se você não se importa, eu estou disposto a mandar soldados e guerreiros do Reino do Lago para lhe dar uma mão. Ah, isso seria ótimo. Agradeço antecipadamente. Fei ficou encantado e rapidamente mostrou seus agradecimentos. Seu plano original era prender algumas das figuras importantes que o Reino Trace enviou aqui em seu nome. No entanto, a maioria dos soldados, guardas e servos do Reino Trace iriam escapar. Se Modric pudesse ajudá-lo fechando todo o lugar, então haveria uma chance de prender todas as pessoas do Reino Trace. Parecia que este príncipe Modric era realmente um amigo de Chambord. Depois de alguns minutos, Fei e Modric cercaram o edifício no qual os emissários de Trace estavam hospedados com centenas de soldados sob a cobertura da noite escura. Este edifício estava localizado num canto remoto da cidade de Chambord e não estava ligado a quaisquer outras estruturas. O portão de madeira do edifício estava totalmente fechado. Duas lanternas mágicas estavam penduradas no portão. Elas iluminavam a entrada enquanto balançavam ao vento. Todo o lugar estava em silêncio. Modric ordenou aos soldados que guardassem rapidamente todas as saídas do edifício enquanto ele próprio, com seus guardas pessoais, guardava o portão principal. Esta era, afinal, a disputa entre Chambord e Reino Trace, portanto esta era toda a ajuda que o Reino do Lago poderia fornecer. Eles não seguiram Fei no ataque ao edifício. Fei e Black Tornado chegaram mais perto do portão principal, totalmente em silêncio. A lua tinha se escondido nas nuvens escuras.
Uma brisa gelada passou e levantou as folhas secas no chão. Havia uma indescritível desolação, como se a morte estivesse escondendo-se dentro da silenciosa noite escura. Este silêncio poderia rapidamente se transformar numa batalha caótica e letal. Fei aproximou-se cada vez mais do edifício. Rada. As coisas mudaram. O rosto de Fei mudou de cor quando estava a uns 5 ou 6 metros do portão principal. De repente ele sentiu um carregado cheiro de sangue. O cheiro parecia fresco, como se... Nesse instante, Fei pensou em algo e se apressou, abrindo o enorme portão de madeira com um chute. Bum! O portão de madeira, que pesava mais de 200 quilos, voou para dentro e Fei entrou correndo, seguido pelo cão. Fei ficou chocado com o que viu no prédio. O grande cão negro ficou chocado também e congelou instantaneamente. Eles se entreolharam em uníssono. Como isso aconteceu? A cena no edifício estava além da imaginação de Fei. 20 a 30 cadáveres jaziam atrás do portão. Era óbvio que eles morreram não faz muito tempo, já que as feridas ainda estavam sangrando e o calor do sangue emitia um vapor branco na noite fria de outono. Depois de uma observação cuidadosa, Fei ficou um pouco aliviado. Esses cadáveres estavam vestidos de maneira diferente dos soldados de Chambord. Um cheiro sangrento preenchia o ar. O sangue dos cadáveres fundia-se em pequenos córregos. O sangue ainda não coagulou e lentamente fluía pelo chão. O prédio estava silencioso e assustador. As luzes dos quartos mais distantes estavam todas acesas, mas não havia sons. Isto era como um castelo da morte. Fei e a besta mantiveram a guarda levantada enquanto caminhavam lentamente para dentro do prédio. Nada estava vivo no caminho. Nas escadas, no jardim, debaixo das árvores, em cima das cadeiras de pedra, nos cantos, ao lado de pilares, cadáveres estavam em toda parte. Era claro que essas pessoas encontraram algo contra o que não poderiam se defender enquanto ainda estavam vivas. A maioria deles nem sequer tiveram a chance de tirar suas armas. A expressão de incredulidade em seus rostos indicava que eles viram algo devastador. Fei observou atentamente. Ele descobriu que havia pelo menos 4 feridas em cada cadáver e elas eram profundas, chegando a penetrar os ossos. Os mais infelizes tinham o corpo separado e os seus membros empilhados no chão. A cena era terrível, como se esse fosse um pedaço do inferno mencionado em todas as histórias de horror. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 108. Área restrita na montanha. O homem e o cão correram para o quarto no final do prédio. Este quarto era onde o príncipe Albina morava. Este lugar estava cheio de cadáveres, mas havia sinais de luta e resistência. Nesta altura, Fei podia dizer que o assassino era um guerreiro ou mago do atributo fogo. Havia traços de danos provocados por fogo e alguns cadáveres foram até queimados até virarem cinzas. O ar aqui cheirava a sangue combinado com carne queimada. Os olhos de Fei focaram atentamente. Ele viu um cadáver que parecia que estava sendo protegido pelos outros no fundo do quarto. Este cadáver estava usando um conjunto de armaduras brilhantes. A energia mágica fluía ao redor da armadura. Era, obviamente, uma peça cara de equipamento mágico. O cadáver tinha cabelos loiros e seu rosto poderia ser considerado bonito se ele ainda estivesse vivo, mas seu nariz grande arruinava o quadro inteiro. Ele também estava usando uma coroa de ouro que era decorada com uma dúzia de gemas. Sua expressão assustada indicava que não podia acreditar no que estava acontecendo no último momento de sua vida. Sua garganta estava cortada por algo afiado e a ferida tinha marcas de queimadura. Toneladas de bolhas sangrentas brotaram de sua boca. O sangue estava começando a se condensar e ficar preto. Nada estava vivo neste edifício de pedra. Todo o grupo enviado pelo reino Trace, incluindo mais de 200 pessoas, foi massacrado por um inimigo desconhecido, quase sem resistência. O vento da noite deu a Fei um frio nos ossos. A partir da temperatura dos corpos, a batalha ocorreu a menos de 10 minutos.
Isso foi o que mais surpreendeu Fei. A comitiva do Reino Trace vivia apenas cerca de 4 quilômetros de distância da comitiva do Reino do Lago. Isso significava que enquanto ele estava com o príncipe Modric e Baz, as 200 pessoas foram assassinadas a pouca distância deles. Havia alguns poucos guerreiros de nível estrela entre as pessoas do Reino Trace, cuja energia deveria ter sido sentida por Fei, mas ele não sentiu nada. Normalmente, ele definitivamente sentiria isso. Isto era muito aterrorizante. Que guerreiro ou mago poderia fazer isso em silêncio? E por qual motivo os assassinos matariam o príncipe do Reino Trace? Fei achava que a situação estava ficando mais complexa. Ele pensou originalmente que depois de descobrir tudo a respeito da tentativa de assassinato e de capturar quem estava por trás de Ashen, ele chegaria ao fundo da verdade. Mas, pelo que sabia agora, sua hipótese não poderia estar mais errada. Fei, de repente, ouviu passos atrás dele. Sua Majestade, isto. Era a base o príncipe Modric. Depois de esperarem muito tempo lá fora e não ouvirem ruídos de briga nem receberem mensagens de Fei, eles ficaram preocupados e correram com os soldados. Eles descobriram que a situação estava fora de controle quando viram todos os cadáveres no chão. Eu não matei essas pessoas. Quando entrei, já estavam mortos. Fei franziu o senho quando contou o que viu de primeira mão. Tanto Baz quanto Modric ficaram aterrorizados. Depois de examinar o cadáver numa armadura mágica no fundo do quarto, Modric gritou: "Este é o príncipe Albina do Reino Trace, ele é um dos 5 águias, e tinha um nível de guerreiro de 4 estrelas. Quem poderia ter cortado seu pescoço com apenas um golpe?" Fei sacudiu a cabeça. Black cheirou o quarto, como se estivesse tentando encontrar alguma pista. Somente mestres de nível 6 estrelas poderiam ter feito isso, e teria que haver mais de um. Caso contrário, eles não poderiam matar essas muitas pessoas sem causar qualquer caos. Modric ficou chocado com suas próprias descobertas. Majestade, como devemos lidar com isso? Baz parecia calmo, no entanto, ele era um ministro, não um soldado ou um general, então ele não estava acostumado a esses tipos de cenas sangrentas. Seu rosto estava pálido, e ele tentou seu melhor para não vomitar. Ordene a todos para se afastarem desse prédio, e depois diga a Brook para enviar soldados para bloquear totalmente este lugar. Por enquanto, não deixe ninguém saber o que aconteceu aqui. Respondeu Fei. Parecia ser a única coisa que podia ser feita. A situação estava ficando mais complicada. Fei tinha certeza de que Chambord, de alguma forma, estava inconscientemente envolvido em uma conspiração enorme e viciosa. Era um desastre em construção. Se realmente fossem mestres de nível 6 estrelas que realizaram este massacre da comitiva do Reino Trace, então um deles poderia facilmente rasgar Chambord em pedaços. A residência do grupo do Reino Trace foi rapidamente isolada por Brook e seus soldados. Fei ordenou a alguns peritos forenses que investigassem a cena à noite, desejando que esses peritos pudessem encontrar algumas pistas que foram negligenciadas. Esses corpos teriam que ser enterrados ou queimados em breve. Embora já fosse outono, estes cadáveres teriam que ser tratados rapidamente ou começariam a se decompor e poderiam causar doenças, tais como a praga. Os soldados do Reino do Lago que ajudaram a Fei foram ordenados pelo príncipe Modric para manterem a boca fechada. No entanto, uma tragédia desta escala não seria mantida em segredo por muito tempo. O mundo exterior saberia mais cedo ou mais tarde. Quando Fei, Baz, Modric e os soldados voltaram para a residência do grupo do Reino do Lago, um soldado do lago correu imediatamente até eles e relatou: "Vossa Alteza, Rei Alexander, aquele prisioneiro chamado Ashen, ele está morto." Todos ficaram chocados com a notícia. Morto? Como ele morreu? Fei perguntou nervoso. Depois que todo o grupo do Reino Trace foi assassinado, a única possibilidade deles obterem uma pista sobre a situação seria através deste guerreiro de atributo terra que foi capturado. Fei estava planejando interrogar Ashen imediatamente,
mas ninguém poderia ter imaginado que esse último pedaço de esperança para entender a situação evaporaria desse jeito. Foi um suicídio. Ele escondeu uma pílula venenosa em sua boca. Depois que vocês saíram, ele morreu consumindo esse veneno, explicou o soldado. Fei foi para o edifício com uma cara séria. Ashen, que foi gravemente ferido por Fei, estava obviamente morto. Uma espuma branca estava visível em seus lábios. Era, claramente, um sinal do envenenamento. Sua expressão era rígida e feroz. A pele em seu rosto estava enegrecida e sangue negro fluía para fora das aberturas em sua cabeça. Seus lábios e garganta também estavam roxos. Tudo isso indicava que Ashen realmente morreu envenenado, um veneno mortal. A espuma branca, que escorria de seus lábios, corroeu e formou buracos no chão de pedra. O último vestígio dessa, M*Rada, está perdido. Fei sentiu como se houvesse uma mão invisível que estava controlando tudo. Ele podia sentir que as engrenagens estavam se movendo, mas não tinha nenhuma pista de quem estava por trás de tudo. Parecia que a mão invisível também estava influenciando o que ele estava fazendo de tal forma que ele se sentia controlado. Fei de repente pensou em algo enquanto olhava para o rosto feio e morto de Ashen. Ele se agachou, moveu sua mão e tirou uma pequena garrafa do espaço de armazenamento do bárbaro. Em seguida, recolheu cuidadosamente algumas amostras da espuma branca nos lábios de Ashen e colocou na garrafa, guardando-a no espaço de armazenamento. Já que ele está morto, ele não tem mais valor. Brook, envie alguém para mover esse corpo para a residência do grupo de emissários do Reino Trace e lidar com o resto dos cadáveres. Mas tenha cuidado, este cadáver contém um veneno mortal. Fei sinalizou para Brook. Brook estava um pouco surpreso. Ele mesmo tirou o corpo de Ashen com a ajuda de um soldado. Quando Fei retornou ao palácio do rei, já era meia-noite. Fei ainda estava pensando em tudo o que tinha acontecido hoje. Foram muitas coisas que aconteceram hoje e tudo ocorreu numa sequência tão rápida que era quase inacreditável. Ele pensou várias vezes na sequência de eventos e ficava mais assustado cada vez que pensava nisso. Mestres, cada vez mais poderosos, entraram secretamente em Chambord. Mesmo mestres de nível 6 estrelas poderiam estar presentes. Fei podia sentir o cheiro da conspiração. Por que essas pessoas vieram a Chambord? Fei estava pensativo em sua cadeira de pedra. Será que as ruínas míticas foram expostas? Não deveria ser isso. Se a existência das ruínas tivesse sido exposta, então a caverna subterrânea na montanha estaria mergulhada no caos nesse momento. Mas a realidade é que, atualmente, aquele era o lugar mais quieto de Chambord. No entanto, exceto por isso, Fei não conseguia imaginar outro motivo pelo qual tantos guerreiros e magos poderosos viriam aqui. A cerimônia de coroação de um reino afiliado nível 6 definitivamente não era tão atraente. O cansaço finalmente vencer Fei, ele lentamente adormeceu enquanto processava todas as informações. O próximo dia. Havia apenas mais 2 dias antes da cerimônia de coroação. Depois de desfrutar de um café da manhã animado pelos risos de Angela e Emma, Fei observou as duas meninas saindo misteriosamente do palácio. Elas disseram que estavam preparando algum tipo de presente para a cerimônia. Enquanto Fei estava se preparando para entrar no mundo diablo para subir de nível seu personagem assassino, Varden Oleg entrou em pânico junto com a guarda do palácio Michelle Barak. Sua Majestade, alguém invadiu a área restrita na montanha ontem à noite. O gordo gritou enquanto limpava o suor de sua testa. O que? Me conte tudo. Fei ficou surpreso. Nesse momento, ele pensou em algo horrível. Ele tinha medo de que aquilo que ele mais temia realmente tivesse acontecido. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 109. Excalibur. Fei e Varden Oleg chegaram à área restrita na montanha. Felizmente, o intruso parecia não saber exatamente onde a entrada para a caverna subterrânea estava localizada. Além disso, esse intruso parecia não ter um objetivo claro, tendo em vista que ele procurou
aleatoriamente, ao redor de toda a montanha. Quando o intruso lutou com Pierce Drogba, ele rapidamente fugiu após um contato rápido. Essa pessoa apareceu e saiu rapidamente, então Chambord não sofreu nenhuma baixa ou perda de qualquer tipo. Essa pessoa usava um traje preto apertado e seu rosto também estava coberto. Na noite escura, eu não capturei nenhum detalhe. O intruso era muito forte. Nós não conseguimos sequer chegar a menos de 3 metros do intruso. Aquela pessoa parecia não querer nenhum problema e não queria matar ninguém. Ele fugiu após um breve contato. Parecia que ele estava tentando encontrar algo. Os guardas da área restrita, incluindo Pierce, disseram a Faye o que tinha acontecido ontem à noite com uma expressão embaraçada em seus rostos. Faye ouviu cuidadosamente e se acalmou no final. Era óbvio que o intruso era um mestre de nível estrela elevado. Embora os guardas tivessem muitos anos de experiência nas forças armadas e nos campos de batalha, eles não eram um obstáculo para o oponente. Felizmente, o intruso partiu após uma busca rápida. Os guardas tentaram perseguir essa pessoa, mas isso não resultou em nada. Eles nem sequer encontraram um único fio de cabelo do intruso. Ok, agora eu sei o que aconteceu. Voltem para suas posições e fiquem mais alertas a partir de agora. Faye acenou e mandou os guardas embora. Ele, cuidadosamente, percorreu a área da montanha com Black Tornado, querendo encontrar qualquer pista possível que o intruso poderia ter deixado. No entanto, ele não encontrou nada, até mesmo o olfato extremamente aguçado do cão foi inútil. Finalmente, o homem e o cão estavam no topo da montanha traseira e olharam para longe. A brisa fria da manhã de outono carregava as folhas amarelas secas fazendo-as dançarem no céu. A luz dourada do sol matutino brilhava sobre o castelo de Chambord fazendo-o parecer um castelo dourado, tal como era descrito nos contos. Esta era uma terra pura, bela e tranquila. Esta era a única casa de Faye no continente Azeroth. Não importa quem seja, mas se eles se atreverem a colocar as mãos em Chambord, vou cortar seus malditos braços sem misericórdia. Faye apertou os punhos e jurou em sua mente. O vento frio lentamente acalmou Faye. Nesse momento Faye entendeu que seus cuidados anteriores estavam todos errados. Ele estava sendo enganado por alguém. Só havia razão pela qual ele estava passando por esses problemas, ele não era suficientemente forte. Tanto a força pessoal de Faye quanto a força do reino de Chambord eram muito fracas. Pensando nisso, se Faye fosse um mestre de nível Sol, ou se Chambord fosse um império de nível 9, quem ousaria causar esses problemas no seu território? Portanto, o objetivo primordial de Faye seria aumentar a força dele e de seu reino. Então, ele poderia cuidar de todos os problemas com os seus próprios punhos. Depois de refletir sobre isso, Faye sentiu-se aliviado ao encontrar alguma luz nesse período de escuridão. Com isso em mente, ele entrou diretamente na caverna subterrânea, encontrou uma sala de pedra e ordenou a um soldado que guardasse a entrada. Ele escolheu o modo assassino, na tela de seleção 3D do mundo Diablo e começou a nivelar seu personagem assassino. Depois de passar cerca de 3 horas, Faye tinha completado 4 quests: Den of Evil, Sisters Burial Ground, Search of Cain e Tools of the Trade e nivelou o personagem assassino para o nível 10. No processo, Faye adquiriu outra mulher mercenária. O nome dela era Irhana. Ela era uma linda jovem de cabelo azul e era uma arqueira mágica com atributo de relâmpago. Como Faye esperava, ela era semelhante aos mercenários que seus personagens não bárbaro tinham. Esta menina comportava-se rigidamente, não tinha sua própria inteligência e capacidade de pensar. Enfim, ela era tal como um NPC comum. Isto é estranho. Por que só os NPCs do acampamento dos trapaceiros no mundo paralelo do meu personagem bárbaro têm inteligência e agem como pessoas reais? Nos outros mundos paralelos, como o do paladino e do feiticeiro, e até mesmo nos outros mapas do mundo do meu personagem bárbaro, os NPCs não têm essa inteligência. Esta pergunta estava sempre na mente de Faye. Depois de completar as 4 quests, Faye calculou o tempo e decidiu não continuar no modo assassino e mudou para o modo bárbaro. Ele passou meia hora aprendendo a habilidade de fazer poções com a cara e, em seguida,
ele foi até a grande e bela ferreira Charcy. Ei, bela mestre da forja, como é que a armadura está indo? Charcy, que estava ocupada com o martelo mágico, não disse uma palavra. Ela enxugou o suor da mão direita e jogou um capacete de ouro em direção a Fei. No entanto, ela ainda estava martelando um peitoral de armadura. Eu sabia que você precisava desses conjuntos de armaduras de imediato, então eu trabalhei a noite toda. Mas, mesmo assim, eu só tenho este capacete concluído. Fei pegou o capacete com as mãos, depois agradeceu e observou cuidadosamente o capacete. O capacete tinha uma luz dourada e nevoada à sua volta. Não se parecia com o capacete de cavaleiro padrão, em forma de T, que era comum no continente Azeroth. 2 chifres amarelos, parecidos com chifres de touro, estavam localizados nos lados do capacete, que tinha uma aparência dominadora e feroz. Uma linha de picos amarelos mais curtos estava localizada entre os 2 chifres e apontada para o céu. Este capacete emanava uma magia misteriosa. Quando se olhava fixamente para o capacete, era quase possível ver um touro resistente que exibia seus chifres fortes como aço enquanto carregava até você. Capacete de touro. Perfeito! Haha, isso é perfeito! Charcy, isso é exatamente o que eu queria. Haha, você fez perfeitamente meu projeto ganhar vida. Você é uma verdadeira mestre na forja. Fei visualizou as características principais do capacete. Mais 20 de armadura. O usuário tem a capacidade de lançar o feitiço de raio de nível 1 Charged Bolt. Embora este capacete era um pouco fraco em comparação com o capacete que Fei estava usando, o efeito adicional era grande. Além disso, este capacete era apenas uma peça que foi feita para Charcy praticar, sendo que ela, por enquanto, só poderia usar gemas lascadas para forjar itens mágicos. Uma vez que sua capacidade de forjar aumentasse, ela seria capaz de usar gemas melhores e, consequentemente, fazer armaduras mais poderosas, que era o verdadeiro desejo de Fei. Ele acreditava que um dia esta linda ferreira seria capaz de forjar os 12 conjuntos perfeitos de armaduras douradas sagradas. Durante a última meia hora, antes de ele ter que deixar o mundo diablo, Fei gastou seu tempo com Charcy e pediu-lhe para reforjar a espada mágica azul que ela fez antes. A espada mágica reforjada se transformou numa espada de ouro. O design era simples, não havia padrões bonitos. Tinha lâminas paralelas, uma ponta longa e afiada, o corpo da espada era grosso e o punho podia ser agarrado por 2 mãos. A guarda da espada parecia uma águia que abriu as suas asas. Sob o efeito das gemas e seu poder mágico, a espada parecia fascinante. Fei tinha a sensação de que essa espada poderia cortar qualquer substância. Mais 20 de dano de ataque. Mais 20% de precisão de ataque. Estas eram as propriedades principais da espada dourada. Fei tocou a lâmina da espada e uma sensação de frescor foi sentida em seus dedos. A partir de agora, esta espada será chamada Excalibur. Excalibur era a arma final de Shura, que era o cavaleiro de ouro sagrado de Capricórnio na série de anime japonês Cavaleiros do Zodíaco. Excalibur podia cortar qualquer substância no universo, era indestrutível e foi banhada à luz do sol e da lua. Era uma arma que até os deuses temiam. Fei desejava que esta espada pudesse nivelar continuamente para cima e um dia alcançar o nível de uma verdadeira arma sagrada. Depois disso, ele estava perto do limite de tempo diário. Antes de sair do mundo diablo, ele entrou em contato com a misteriosa voz fria em sua cabeça e tentou converter o capacete de touro e a espada de ouro Excalibur para o mundo real. Não era a primeira vez que Fei tentava converter armas e itens para o mundo real. Antes, ele não era capaz de converter nada além de poções e gemas. A resposta que obteve daquela voz fria e misteriosa era que seu nível não era alto o suficiente. Mas depois de considerar que ambos os itens foram recém-projetados por ele e forjados por Charcy, ele queria tentar novamente. Capacete de touro. Taxa de sucesso de conversão 100%, custo de conversão 10.000 moedas de ouro. Espada mágica Excalibur. Taxa de sucesso de conversão 100%, custo de conversão 10.000 moedas de ouro.
Confirme as conversões. O que a voz disse surpreendeu Fei. 100% taxa de sucesso de conversão, era inacreditável. Conversão confirmada. Calculando a conversão, convertido com êxito. Jovem guerreiro Fei. Você acionou uma das 3 habilidades milagrosas legendárias da. Você pode dar o capacete de touro e a espada mágica Excalibur a qualquer um para usar. Não há limites. Fei estava muito feliz. Na caverna subterrânea, dentro da montanha na parte de trás da cidade de Chambord. Fei voltou para a sala de pedra ao sair do mundo diablo. Ele pensou por um tempo e fez um gesto leve. Após um leve zumbido, um portal oval azul apareceu na sala e Chassi saiu de dentro dele. Encontrei alguns assistentes para você. Fei sorrir enquanto apontava para alguns ferreiros, como Samuel, que suavam enquanto forjavam armas no corredor da caverna subterrânea. Com ajudantes, talvez você possa forjar um pouco mais rápido. Mais uma coisa, se você puder, por favor, ensine esses caras um pouco. Suas habilidades de forjamento estão longe de ser boas. Seria ainda melhor se você pudesse tomá-los como aprendizes. Fei era como um lobo tentando enganar as crianças com doces. Ele tentou seduzir Chassi para que os ferreiros de Chambord pudessem ter a chance de aprender as incríveis habilidades de forjar de Chassi. Anterior próximo. Comentários. Rei o The King capítulo 110. O protótipo do Capricórnio dos Cavaleiros do Zodíaco. No início, Fei estava preocupado que esses ferreiros não seriam muito amigáveis e que seria difícil para Chassi se enturmar. No entanto, as pessoas com interesses semelhantes, naturalmente, se tornam amigos num curto espaço de tempo. O que realmente aconteceu foi que no início, quando Fei apresentou Chassi aos ferreiros, eles não acreditaram em Fei. Na opinião deles, para uma menina bonita como Chassi era melhor ficar em casa e cuidar de crianças e anciãos, não brincando com martelos na frente de uma foz esfumaçada. Mas depois que Chassi forjou uma espada longa afiada, com um martelo enorme que pesava cerca de 300 quilos, em menos de 10 minutos, todos os ferreiros ficaram chocados. Eles quase morderam as próprias línguas. Eles forjavam armas e armaduras para ganhar a vida, assim eles podiam dizer que Chassi era muito experiente e tinha um conjunto de técnicas de forjamento inimagináveis, tudo isso só de olhar como ela se movia. Depois disso, todos eles se tornaram voluntariamente aprendizes de Chassi. A NPC do mundo Diablo rapidamente foi aceita dentro do grupo de ferreiros nativos do continente Azeroth. As habilidades de forjar de Chassi conquistou a todos. Depois que Chassi uniu forças com os ferreiros de Chambord, a velocidade de transformação da caverna subterrânea melhorou drasticamente. A partir dos cálculos de Varden-Oleg, a primeira etapa da transformação seria concluída em meio mês. Diga aos guerreiros, incluindo Pierce e Drogba, que venham me ver em 4 horas neste salão de pedra. Fei ordenou a Oleg que prestasse atenção a algumas coisas e convocou Helena e suas irmãs do mundo Diablo para guardarem a caverna subterrânea, apenas no caso de um intruso misterioso voltar. Então, ele montou Black Tornado e saiu. O grande cão negro correu rapidamente pela montanha. Ele era muito ágil, mas Fei não sentia nenhum solavanco ou impacto, era como se seus corpos estivessem em perfeita sincronia. Em menos de 10 minutos, eles chegaram à região de Chambord na qual estavam hospedados os emissários dos outros reinos. A tragédia que aconteceu com os emissários do reino Trace ainda não havia sido exposta ao público. O príncipe Modric do Reino do Lago ordenou a seus magos que instalassem um arranjo mágico de isolamento de sensação em torno da residência do Reino Trace, de modo que o cheiro sangrento não escapasse. Quando Fei chegou, a residência ainda estava sob a rigorosa vigilância da guarda do rei. Sua Majestade! O chefe dessa equipe da guarda do rei, Ivanovic, rapidamente saudou quando ele viu Fei. Ivanovic era um cara que não gostava de falar. Ele era um dos homens fortes que seguiram Fei e lutaram na Ponte de Pedra, quando os inimigos blindados com armaduras pretas invadiram.
Antes ele era um artesão de pedra e nasceu com uma poderosa força física, mas agora ele era um dos comandantes de Fei na guarda do rei. Ele era extremamente confiável, sendo que foi por isso que ele foi escolhido por Fei para isolar a residência do rei no Trace. Comandante, obrigado pelo seu trabalho duro. Fei bateu no ombro de Ivanovic e lhe indicou que continuasse guardando o prédio para não deixar ninguém entrar. Fei e o grande cão negro pularam sobre o muro de pedra de 4 metros de altura. O pátio e o edifício estavam completamente imersos num cheiro sangrento. 1 tonelada de sangue tinha secado e se transformado em marcas pretas sólidas. Os peritos forenses haviam investigado a cena durante toda a noite, mas não encontraram nenhuma pista. Fei não veio aqui para investigar mais, seu objetivo era esses cadáveres. Da perspectiva de Fei, esses bastardos do reino Trace tiveram o que mereciam. No entanto, seus cadáveres ainda tinham utilidade para Fei e eram os recursos que Fei precisava para usar a habilidade encontrar poção. Durante a última semana, não havia muitos cadáveres em Chambord para Fei usar encontrar poção ele só tinha uma quantidade limitada de poção Hulk. Agora, ele tinha mais de 200 cadáveres e todos eram seus inimigos. Fei não sentiria nenhum conflito em usar seus corpos. Ele se agachou e colocou a mão direita no peito de um cadáver. Uma leve energia mágica fluía de sua mão para o cadáver. Encontrar poção foi usado. O cadáver explodiu em pedaços e o sangue grosso no cadáver, que não tinha secado totalmente, se espalhou pelo chão. Fei não recebeu uma poção. No entanto, Fei não estava preocupado desde que havia um monte de cadáveres, então ele era capaz de suportar essas perdas. Além disso, seu personagem bárbaro já era nível 21, então a taxa de sucesso de encontrar poção tinha aumentado muito. Durante as 2 horas seguintes, Fei repetiu o mesmo processo. A baixa mana de seu bárbaro estava se esgotando num ritmo insano. Felizmente, Fei tinha convertido várias poções de mana para o mundo real, então ele foi capaz de reabastecer sua mana e usar encontrar poção várias vezes. Enquanto Fei estava fazendo isso, o grande cão preto estava cheirando toda a residência, como se estivesse tentando encontrar alguma coisa, mas ele não teve sucesso. Vamos, Black, não há nada que vale a pena para nos fazer ficar aqui por mais tempo. Fei usou encontrar poção mais de 130 vezes, consumiu 16 poções de mana, e no total obteve 26 garrafas de poção Hulk. Embora fosse menos do que ele esperava, isso era suficiente para seus planos futuros. O homem e o cão saíram da residência da comitiva do Reino Trace. Depois de 10 minutos, Fei encontrou o padre Zola na igreja. Há 11.000 gemas mágicas. O santo cavaleiro Luciano acompanhou, pessoalmente, a frota no caminho de ida e volta a São Petersburgo. Os criados carregaram 10 enormes baús, que eram feitos de ferro preto, e os colocaram na frente de Fei. Os baús pareciam muito pesados e os criados tremiam e transpiravam depois de colocarem os baús no chão. Zola apontou para um símbolo côncavo de uma espada em forma de cruz num dos baús e explicou calmamente. Esses baús sagrados são especialmente concebidos e forjados para guardar escrituras e itens importantes e preciosos. A menos que alguém injete a mais pura energia sagrada no símbolo da espada em forma de cruz, o baú não se abrirá. Se as pessoas tentarem abri-lo com força bruta, o baú será destruído, assim como os itens dentro dele. Fei tinha mudado para o modo paladino antes de entrar na igreja. Assim, ele reuniu uma pequena quantidade de aura de paladino dourada em seus dedos e injetou-a no símbolo da espada em forma de cruz num dos baús sagrados. Ele ouviu uma série de pequenos ruídos mecânicos que tinham origem a partir de engrenagens e molas. Um minúsculo anel de luz sagrada brilhou no corredor e o baú se abriu. Uma luz vermelha preencheu, instantaneamente, a escura câmara secreta na parte de trás da igreja. O baú estava cheio com mais de 1000 pedras mágicas do atributo fogo. Em termos do mundo diablo, estes eram gemas rubi lascadas. As pedras preciosas eram chamativas e emanavam uma energia ardente. O ar ao redor delas parecia seco e desconfortável.
Essas maravilhosas pedras preciosas deixariam qualquer pessoa comum num estado de extase. Os outros baús sagrados contêm outros tipos de gemas mágicas: água, terra, metal. Zola explicou com uma expressão humilde em seu rosto. Ele acreditava que Fei era o filho favorito de Deus das lendas, sem nenhuma dúvida. Tudo o que ele conseguia pensar era em como agradar Fei com mais força para que ele pudesse ter um futuro melhor. E bom trabalho! Fei assentiu com satisfação. Estas gemas serão mantidas na igreja por enquanto. Quando eu precisar delas, enviarei alguns homens aqui para buscá-las. Fei pegou algumas gemas mágicas de cada baú e as pôs no bolso. A decisão de manter mais de 10.000 gemas mágicas na igreja não foi uma decisão impulsiva. Neste momento, Chambord estava sob grande perigo. Até mesmo a caverna subterrânea não era muito segura. Ele pode até estar sob vigilância. Portanto, essas joias mágicas não devem ser movidas ao redor. A aposta mais segura era mantê-las na igreja. Afinal, a Santa Igreja era a força mais poderosa do continente e era muito protetora em relação ao seu pessoal e suas propriedades. Guerreiros e magos comuns não ousariam causar problemas na igreja. O prazer é meu. Esta é uma grande honra. Depois de ouvir que Fei tinha a intenção de deixar uma enorme quantidade de joias mágicas sob sua guarda, Zola estava muito feliz. Era um trabalho muito importante e Fei deixou tudo com ele. Ele sentia que todo o seu trabalho duro valeu a pena, pois Fei finalmente confiava nele e o tratava como um de seus homens. Depois que ele deixou a igreja, Fei montou o grande cão preto e percorreu o reino sem rumo por um tempo. O grande cão negro de repente se transformou num tornado, correndo para a montanha na parte de trás da cidade, e entrou na caverna subterrânea. Os guardas que estavam protegendo as áreas restritas eram as centenas de soldados que foram escolhidos por Sek. Eles tinham bebido a poção Hulk diluída. Pierce e Drogba já estavam esperando pacientemente por ele no salão de pedra. Sua Majestade! Depois de ver a chegada de Fei, Pierce e outros não esconderam sua admiração. Todos se ajoelharam e saudaram. No continente Azeroth, regido sob a lei da selva, os poderosos guerreiros e magos seriam adorados por pessoas comuns e soldados. Todos se levantem! Fei se virou e se sentou numa cadeira de pedra no salão e passou seu olhar por todos. Todos sentiram a atmosfera solene. O rei parecia ter algo extremamente importante para anunciar. Os olhos de Fei pousaram em Pierce, o homem corajoso de cabelos brancos. Este guerreiro robusto deixou Fei com uma primeira impressão que ficou marcada. Na parede de defesa, durante uma batalha mortal, para destruir uma escada de cerco do inimigo, este homem arriscou sua vida para travar um florete de um inimigo poderoso, usando sua própria carne e sangue. Foi também este guerreiro robusto um dos homens que o seguiu voluntariamente e avançou contra milhares de inimigos. Ele era extremamente leal, mesmo que significasse sangrar e morrer. A impressão de Pierce na mente de Fei se fundia gradualmente com outra figura em sua mente. Uma luz dourada surgiu e uma simples e clássica espada de duas mãos apareceu na mão de Fei. Esta espada de ouro tem um nome glorioso: Excalibur. Era a arma do mais leal dos guerreiros. Seu nome era Shura. Nas mãos de Shura, esta espada poderia fazer até mesmo deuses tremerem. Poderia cortar qualquer substância no universo e destruir todo o mal e escuridão. É uma espada de um protetor, uma espada de honra, uma espada de lealdade, uma espada de coragem. Hoje, vou dar esta espada a um de vocês. Fei segurou a espada pelo cabo, e a luz dourada da espada envolveu-o, fazendo-o parecer um deus. Com um sorriso, seus olhos focalizaram Pierce. Anterior próximo. Comentários.